Olá pessoal, quero trazer uma mensagem para vocês muito importante e um assunto controverso da fé cristã, sobre a ressurreição dos mortos. Nos dias de Jesus, pessoas rejeitavam a ressurreição. Essa rejeição continuou nos dias dos apóstolos e durante os séculos na história da igreja, pessoas continuaram duvidando da ressurreição, rejeitando completamente a ressurreição dos mortos, especialmente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa rejeição a essa doutrina bíblica chegou até os nossos dias. Ainda hoje, pessoas não acreditam na ressurreição dos mortos. Ainda hoje, pessoas duvidam da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ler com vocês um texto aqui nas Sagradas Escrituras sobre a ressurreição. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é o capítulo que trata da ressurreição, é um tratado sobre a ressurreição, mas eu quero ler do verso 12 até o verso 19 apenas. Diz assim: ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, veja lá em Corinto, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vejam bem, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios com um coração pastoral, um coração de quem sabe que um erro doutrinário não é apenas um problema intelectual. Um erro doutrinário destrói a esperança, abala a fé e desvia os olhos de Cristo. Alguns na igreja em Corinto estavam dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Paulo então mostra as terríveis consequências dessa negação, com um argumento firme, mas cheio de amor. É o que eu quero refletir com vocês aqui neste vídeo, sobre o porquê a ressurreição de Cristo é absolutamente essencial para a fé cristã. Veja, no verso 14, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Pregação de Paulo, dos apóstolos lá nos seus dias, da igreja no seu tempo e, consequentemente, da igreja ao longo da história, e a nossa pregação hoje também é algo vazio se Cristo não ressuscitou. Imagine comigo um carteiro andando sob um sol escaldante por horas, uma distância longa, para entregar um envelope. Quando a pessoa que recebeu o envelope o abriu, o papel que estava dentro do envelope estava completamente em branco, não havia nada escrito, nenhuma mensagem, nenhuma informação. Você concorda comigo que para o carteiro todo aquele esforço foi completamente inútil? E para a pessoa que recebeu, aquilo foi um momento extremamente frustrante, decepcionante,
porque não havia mensagem a ser entregue. Então Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, então tudo o que nós pregamos, tudo o que nós cantamos, veja, as mensagens nos púlpitos das igrejas, as mensagens nas redes sociais, os hinos que cantamos, todos os estudos realizados numa igreja, ou num pequeno grupo, ou numa célula, tudo isso, todos os aconselhamentos fundamentados nas Escrituras, os testemunhos, tudo isso é como esse envelope vazio. Não há nada a ser entregue. Mas olha o versículo 20 desse capítulo 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, nossa pregação tem conteúdo, tem poder e tem propósito. A pregação do Evangelho não é vã, não é vazia. O nosso testemunho tem conteúdo e tem propósito, e no poder do Espírito Santo glorifica a Deus e alcança o coração das pessoas, transformando a vida das pessoas, fortalecendo a fé das pessoas, enchendo o coração das pessoas de esperança, uma esperança que transcende a esta vida. Ao anunciarmos o Evangelho, nós proclamamos a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Portanto, ouça com atenção a palavra de Deus, pregue com ousadia, testemunhe sem nenhum receio e divulgue com alegria. Cristo vive. Aleluia! Mas, em segundo lugar, ainda no versículo 14 e também no versículo 17, depois de Paulo dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ele diz aos coríntios e a todas as pessoas, de um modo em geral, que creem em Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Lá no 17 ele repete, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é inútil. Há alguns anos, um homem construiu uma ponte sobre um pequeno córrego, né? Hoje a gente não vê mais córrego, né? Na minha infância, até na minha juventude, onde eu morava, havia muitos córregos, né? E de águas limpas, cristalinas, né? A gente pescava, a gente nadava, era uma maravilha, né? Hoje não existe mais isso, né? Onde tem um córrego está tudo canalizado com manilha e avenidas construídas por cima. Em algumas cidades virou rede de esgoto, lamentável, né? Mas um certo homem construiu uma ponte com madeiras velhas, madeiras usadas sobre um pequeno córrego. A ponte parecia firme, a princípio. Ele foi testar. Quando ele sobe sobre a ponte e começa a atravessar a ponte, ela cedeu e ele caiu na água. Aquela ponte parecia firme. Aquela ponte parecia segura, mas era uma ponte fraca e não sustentou sequer o peso de uma única pessoa. Se a nossa fé, presta atenção nisso, se a nossa fé está em um Cristo que ficou pregado na cruz, ou em um Cristo que permaneceu no túmulo, então essa fé é como a ponte que esse homem havia construído de madeiras velhas e fracas. Essa fé num Cristo que ficou pregado na cruz ou que permaneceu no túmulo pode até parecer firme, mas é uma fé que não se sustenta, é uma fé que não suporta nenhuma provação. Porém, versículo 20 que nós já lemos, Cristo
ressuscitou. E Cristo é o firme fundamento da nossa fé. E mais, a ressurreição é a prova de que o preço pelos nossos pecados foi pago completamente. Foi pago de verdade. E todos os nossos pecados, por isso mesmo, foram perdoados. Então, você que está me ouvindo, e está em Cristo, e me vendo, né? E está em Cristo, viva com confiança. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Pelo sangue derramado lá na cruz, Cristo nos purificou. E a ressurreição de Cristo é o recibo de que a dívida foi completamente paga. Louvado seja Deus. Mas em terceiro e último lugar, porque o tema do nosso vídeo e o tema dessa mensagem é: e se Cristo não ressuscitou? São as perguntas de Paulo às pessoas lá na igreja dos Coríntios em seus dias, porque alguns duvidavam e rejeitavam a ressurreição de Cristo. Então nós estamos respondendo aqui: e se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa pregação? É vã a fé das pessoas que depositam nele? Essa confiança? Mas Paulo diz nos versos 18 e 19 que se Cristo não ressuscitou, não há esperança e não há consolo. Veja, e ainda mais, verso 17, primeiro, só para você lembrar o que acabamos de conversar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, sem esperança e sem consolo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, não há consolo. Agora ele reafirma que não há esperança. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Então, se Cristo não ressuscitou, não há esperança e não há consolo. Certa vez, numa pequena cidade, um menino perdeu o pai faleceu, e ainda durante o velório, ele perguntou ao pastor da sua igreja: onde meu pai está agora? E o pastor, gentil e amorosamente, perguntou àquele menino: você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? E aquele menino, com o coração entristecido, os olhos em lágrimas, ele respondeu convictamente: eu creio. Sim, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Diante dessa resposta convicta e segura, o pastor completou: então, o seu pai está com Jesus agora. E um dia, vocês se encontrarão. Mesmo em meio às lágrimas, o menino sorriu. Bendita a esperança, bendito o consolo que só podemos receber porque cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Sem a ressurreição, não há consolo para a morte, nem esperança no futuro. Nossos entes queridos que morreram na fé estariam simplesmente perdidos, pereceram, como diz aqui. Foi uma fé vazia, que não cumpriu o propósito no coração daqueles que creram, garantindo a eles a salvação eterna. Mas Cristo ressuscitou, diz a palavra, aqui mesmo nesse capítulo, depois de perguntar tantas vezes e Paulo falar das consequências
Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele afirma mais de fato, no verso 20 que nós já lemos, Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele é as primícias dos que dormem. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna, para tomarmos posse das moradas celestiais que Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando tiver tudo preparado, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo. E aí todos que estão em Cristo, de forma definitiva, vão receber a palavra: vinde, benditos do Pai, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Isso muda tudo. Podemos até chorar, mas com esperança. Podemos viver com coragem. Podemos enfrentar a morte sabendo que ela não é o fim, que ela não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Jesus, o vencedor da morte, para nos dar também essa vitória sobre a morte e fortalecer a nossa fé e a nossa esperança de que quando fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, nós vamos abri-los lá na glória eterna com o nosso Pai do céu. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, diz Paulo aos Coríntios, a nossa fé é inútil, a nossa esperança é inexistente, mas louvado seja Deus. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, aleluia! Por isso, pregamos com coragem, por isso, testemunhamos com ousadia, cremos com firmeza e esperamos com alegria que essa verdade, essa doutrina bíblica e fundamental da fé cristã não seja apenas conhecida, mas crida, amada e vivida por cada um de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e fortaleça a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus, para esta vida, mas também para a eternidade. Curta e compartilhe esse vídeo. Tem muita gente precisando receber essa mensagem de fé e de esperança depositadas na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe com alguém. Espalhe essa palavra. Faça ela chegar a muitas outras pessoas. Deixa aí o seu like e obrigado por estar aqui. Deus te abençoe. Um forte e carinhoso abraço.